Amados e queridos ouvintes, eu quero trazer um texto nesta tarde para nossa meditação, que está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 12 em diante, que diz assim: Ora, se prego que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Assim também, considerados como os falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Pronto. Esta palavra, como o apóstolo Paulo costumava dizer, ela é fiel e verdadeira. Paulo trouxe esta palavra à igreja de Coríntios, porque certamente, pelo início da conversa aqui, havia algumas dúvidas no meio deles. Aliás, como muitos deles até duvidaram desde o início das outras cartas, que alguns duvidavam, né? E Paulo está trazendo aqui, ele inicia esta carta, ele está falando sobre a ressurreição, inicia a carta dizendo: eu vos notifico, estou notificando vocês, irmãos. Aí ele fala sobre o evangelho que já vos tenho anunciado. E ele ainda vai falar que alguns não receberam de bom grado aquilo que ele falou. Entendeu? Aí ele vai dar o parecer dele, dizendo assim: olha, se vocês dizem que não há ressurreição, como é que Cristo ressuscitou? Entendeu? Aí diz: Cristo ressuscitou. Nós já provamos isso, porque quando ele ressuscitou, ele foi visto. Agora eu fico imaginando, irmãos, nós quando andávamos no mundo, a gente tinha também essa dúvida. Muitos de nós duvidavam. Dizia que não tinha ressurreição, que isso, que aquilo outro, que ainda ia passar um período. A gente duvidou muito, porque não conhecia a palavra de Deus. Agora o caboclo que conhece a palavra de Deus, ele não tem como duvidar. Não há dúvida na nossa mente quando nós conhecemos a palavra de Deus. Inclusive Cristo falou, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você quer ser liberto? Liberto de quê, irmão Miranda? Da dúvida, dos falatórios de alguém que disse, me disse. É só você ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Aí você é liberto de todos esses burburinhos que tem por aí. Entendeu? Aí Paulo diz: ele foi visto uma vez, por mais... ele diz assim: segundo as escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Então, primeiro, quando Cristo ressuscitou, foi visto por Cefas, depois foi visto pelos 12. Aí Paulo ainda acrescenta mais: depois foi visto por 500 irmãos. Foi visto por 500 irmãos. Aí a gente tinha essas dúvidas que eles tinham também. Só que Paulo já tinha pregado para eles, dizendo todas essas coisas. Por isso que ele está dizendo: eu vos notifico. Está dizendo: novamente eu estou aqui, dizendo para vocês as mesmas coisas. E na carta aos Gálatas ele diz assim: eu não me canso de repetir para vocês as mesmas coisas, para a edificação da igreja. Entendeu, irmãos? Então, às vezes a gente diz assim: esse assunto está repetitivo. O assunto da palavra de Deus não existe repetição para enfado, porque é para a nossa edificação. Então, todas as vezes que a gente ouve a palavra de Deus, a gente vai guardando no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. Para quê? Para não pecar contra o Senhor. Nós não podemos pecar contra Deus. Então, Paulo continua dizendo:
né? Depois ele foi visto por Tiago e por último ele foi visto por mim. Aí diz como um abortivo. Aí ele diz assim, porque eu me considero o menor dos apóstolos. Ora, um homem daquele se considerava menor, quem sou eu? Entendeu, irmão? Quem sou eu? Eu olho assim para Deus e Jesus tem misericórdia. Quem sou eu? Se Paulo considerava-se o menor. Tá vendo aí como é o negócio? Aí ele diz assim, ó: pois que persegui a igreja de Deus. Na ignorância dele, ele achava que estava fazendo o correto na época que perseguia a igreja. E agora ele passou a ser perseguido. E por ser perseguido, muitas vezes ficou sozinho, irmão. Às vezes a gente se encontra na situação de Paulo, sozinho, sem ter ninguém para falar, para expressar aquilo que nós gostaríamos de dizer. Mas eu quero dizer para você uma coisa nesta tarde. Você pode estar sozinho, abandonado, sem saber o que fazer diante dos homens, mas Deus está lá em cima olhando para você e dizendo assim: ei, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Clame a ele, viu, a Deus. Clame a Deus e você vai ver a diferença, porque nós costumamos confiar nos homens. Inclusive o salmista diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Ele estava falando de força e de inteligência. Uns confiam na sua força, outros confiam na sua inteligência, na sua capacidade. Aí ele complementa dizendo assim: mas eu confio em Deus, no Deus Todo-Poderoso. Então nós devemos colocar nossa confiança no Senhor. E aqui Paulo, ele continua dizendo: mas pela graça de Deus, sou o que sou. Ou seja, ele estava afirmando que ele não conseguiu comprar o que ele era com dinheiro nenhum. Talvez até o título de cidadão romano ele tenha conseguido comprar, mas a salvação não. A ressurreição vinha para ele, era público e notório daquele povo. Mas ele diz aqui que foi pela graça. Inclusive em outra passagem, lá em Efésios, ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de mim, não vem de você, é dom de Deus, pela graça. Então, quando ele vai falar da ressurreição, ele está percebendo que alguns estão em dúvida com relação à ressurreição. Aí ele faz a pergunta: por acaso Cristo não ressuscitou? Não, se Cristo não ressuscitou, se a gente não acredita que Cristo ressuscitou, a nossa fé é vã. Entendeu, irmãos? Se eu digo que Cristo ressuscitou, a minha fé é vã. De que adianta eu ter fé? Eu vou ter fé em quê? Se Cristo não ressuscitou. E a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, que ao terceiro dia, como Paulo estava explicando aqui para eles, Cristo ressuscitou. Eu fico imaginando, irmãos, a cara do Lapita, né? Muitas vezes ele está assim, olhando para Deus. E como ele estava conversando com Deus a respeito de Jó, sem conhecer o pensamento de Jó. Aí chegou para Deus: Senhor, se ele não tiver nada, ele vai te negar. Só que Deus conhecia o pensamento, o coração, a mente de Jó. Ele não conhecia nada, mas Deus conhecia. E muitas vezes, irmão, nós estamos nessas dúvidas, porque às vezes não conhecemos a fundo o Deus em quem a gente serve. E nesta noite eu quero dizer para você que a ressurreição de Cristo existe. Está escrito na palavra de Deus: ao terceiro dia ele ressuscitou, porque ele morreu. Ele só ressuscitou porque ele morreu, é lógico. Entendeu, irmão? Mas ele ressuscitou para quê, Miranda? Para nos trazer a esperança de um dia nós encontrarmos com ele na glória. Ele nos trouxe a esperança que não morre, a esperança que está viva, porque eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, e nós precisamos acreditar e seguir a carreira que nos está proposta, tendo a certeza
de que ele ressuscitou para nos dar vida. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Aí quando ele morreu, eu fico imaginando o Lapeta disse: agora acabou-se tudo, não tem mais para ninguém. Ele morreu, acabou. O rei que vinha para salvar vocês morreu, acabou-se. Morreu, tá ali morto, enterrado. Aí Jesus vai dar uma tapa na cara dele quando ressuscita ao terceiro dia e diz assim: ei, eu voltei, eu estou aqui para resgatar o meu povo, aquele povo que crê em mim, aquele povo que me adora, porque ele está procurando os verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores que ele quer são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não perca tempo. Jesus ressuscitou para te dar esperança de encontrar com ele na glória. E nesta noite eu quero dizer para você: continue acreditando, porque é pela graça sois salvos, e é por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Ele está conosco todos os dias através do Espírito Santo, dizendo: tenha fé, prossiga, permaneça, insista, creia, porque eu vou voltar para buscar a minha igreja, porque eu ressuscitei. Estas são as palavras de Cristo. Cristo ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. O homem das mãos furadas!